A arte de contar histórias por meio dos desenhos. As ilustrações dão aquele toque especial na nossa leitura e nos levam a mundos completamente diferentes. É esse o nosso tema de hoje. Eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio o ilustrador Rogério Soldi. Rogério, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Jennifer, eu que agradeço a você e a toda a equipe da Paulus que contribuíram, né, que realizaram esse encontro. Vai ser um gostoso bate-papo sobre ilustração. Com certeza essa arte, né, tão bonita. E antes da gente aprofundar um pouquinho, né, sobre como que essa arte se desenvolve, como que ela foi sendo construída ao longo dos anos, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, que já tem bastante tempo, né, já é de bastante sucesso. Tem. Bom, começando, meu nome literário é Soldi, né? O meu nome verdadeiro é Rogério de Jesus, mas aí não dava para assinar Rogério de Jesus, né? Não ornava, né? Então, e também não dava para assinar só Jesus. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Aí eu, sentado lá na poltrona um dia, fiquei pensando, poxa, mas eu sou de Jesus, sou de... Pronto, achei o que eu queria. Eu sei que continuo sendo de Jesus e foi um nome curto, forte, eu achei que funcionou bem, né? Inclusive, isso dá casos engraçados, né? Toda vez que eu posto coisas nas redes, algum amigo meu gosta, brinca, isso ficou show de... né? E também, ainda sobre amigos, né? Muitos anos atrás, quando eu trabalhava na equipe de desenhistas de quadrinhos da Editora Abril, a gente pode falar disso mais tarde um pouco. Claro. Era uma época em que transformavam as celebridades da TV em quadrinhos, né? Então, foi uma época que teve Gugu Liberato, Sérgio Malandro, os Trapalhões infantil. E num desses, o desenhista, o amigo Watson Portela, pegou um roteiro em que o Gugu apresentava um programa de auditório e tal, e ele me colocou, fez a minha caricatura, né, participando desse programa de auditório, na camiseta escrito "Sou de mamãe". Né? Então você vê que amigos legais que eu tenho. Sim, né? sim, tá bem de amigos, hein? E a minha trajetória, assim, eu não sou formado, não tenho formação nenhuma de ilustração, nada parecido, eu sou totalmente autodidata. Mas é assim, estudo todo dia, né? Com certeza. Todo dia tentando aprimorar, leio demais sobre tudo que abrange a ilustração, a arte. E já fiz de tudo um pouco na vida. Eu comecei mesmo assim como cartazista de supermercado, sabe aquela coisa, feijão quilo, arroz quilo. E era um problema, porque eu queria fazer o melhor arroz e o melhor feijão que podia, e tinha que produzir. Não tinha tempo. Né? Depois, nessa rede de supermercados lá no Rio de Janeiro, eu entrei para o departamento de arte, aí os horizontes começaram a se abrir, eu comecei a entender o que era ilustração, né? As várias possibilidades, uma delas era serviço da publicidade, né? Ilustrar produtos, ajudar a vender produtos. E assim foi. Depois eu fiz história em quadrinho, fui contratado depois pela Editora Abril, conforme eu te disse, para desenhar as histórias em quadrinho dos Trapalhões. Foi um período muito bacana, né? Me possibilitou vir para São Paulo, que originariamente eu sou do Rio, fugi de lá por causa do sol, aí chego para cá, o sol veio todo para cá. Não deu certo. Não deu, continua quente, né? Sim. E foi um período maravilhoso, agradeço a todos que contribuíram por estar lá naquele momento, o Primágio, o diretor de redação da época, né? E ali eu fui feliz durante 3 anos, desenhando, né, os personagens, mas chegou um momento em que eu só fazia o lápis, né? Eu adorava aquilo, mas, puxa, eu queria mais, eu queria pintar, sempre gostei muito de pintar, né, desenhar mais, soltar nesse sentido. E aí, no mundo dos livros, eu achei essa possibilidade. Falei, puxa vida, olha essas páginas duplas, olha que bacana. Olha como a ilustração conversa com esse texto, olha a contribuição que ela está dando. Aquilo foi me abrindo assim, os horizontes. Eu comecei a investir, mandando portfólio para as editoras, até que eu consegui o meu primeiro contato ainda com a editora Saraiva. E foi um primeiro contato mesmo, assim, olha, humildemente, eu queria mostrar meu portfólio e saí de lá com um texto embaixo do braço para ilustrar. Ilustre. Ilustre. Agora, se você quer, se divirta. E aí eu não parei mais. De lá para cá eu fiz bastante coisas. Eu atuei também como concept de arte para produções de cinema, televisão, esses streams, novela bíblica, né? Sim.
Trabalhei também como matte paint também para essas produções. Matte paint é você completar o cenário, né? Sim. Sei lá, tem o cavaleiro vindo, tem a montanhazinha, lá no fundo tem um castelo, né? Sim. Essa locação sai muito cara. Às vezes você vai e completa esse castelo, completa as florestinhas. Isso é um trabalho de matte paint, né? Foi muito interessante também. Mas vai e volta, eu estou nos livros, que é uma paixão, né? É onde eu consigo desenvolver, me permite experimentar bastante, né? Várias técnicas, várias linguagens. Então, É resumidamente, um pouquinho um disso, pouco né? E que disso. sorte a nossa que você sempre está retornando aos livros, né? Que a Paulus Editora, né? Assim, agora pode contar também com o seu talento. E a gente conversava, né? Que assim, eu, por exemplo, não sei desenhar nem palitinho. Eu sou uma negação com desenhos, mas você tem todo esse talento, né? Assim, conta um pouquinho do seu processo criativo, como que você desenvolve, né? Assim, ali desde a primeira ilustração, por exemplo, de um livro que você teve para fazer, como que isso foi acontecendo? Então, essa coisa é muito subjetiva, né? Mas assim, o que eu entendi que me encantou nessa coisa da ilustração do livro, para livro de literatura principalmente, né? Porque a ilustração é uma linguagem, Sim. né? Enquanto tal, ela se expressa, ou ela quer expressar, né? Sentimentos, alegria, tristeza, surpresa, né? E no texto de literatura, a ilustração ela está, sim, a serviço do texto, mas muito mais a serviço do leitor. Sim. Né? A função da ilustração ali é convidar esse leitor a passear pelas entrelinhas desse texto, né? Que às vezes não está tão explícito no texto, o texto quer dizer, mas não está conseguindo dizer ali, ou prefere não dizer, então a ilustração vai por esse caminho, né? Por exemplo, num exemplo de um texto de uma literatura mais juvenil. Sei lá, vamos imaginar que no texto está descrito lá, sei lá, então Maria abre a porta e atrás da porta haverá uma grande surpresa. Sei lá, um texto assim bem simples. Poxa, eu enquanto ilustrador eu posso decidir desenhar a Maria, mostrar o cabelo da Maria, a blusa da Maria, a saia da Maria, a sandália que ela está usando, a porta, o detalhe da porta, o ambiente em que está. Não sei. Eu posso, é uma opção, mas eu vou estar entregando tanta informação, vou estar sendo tão literal, tão descritivo, que não cabe. E se eu pensar ao contrário, se eu eliminar isso tudo e fizer um close meio de baixo para cima só na maçaneta? Né? Eu estou convidando o leitor a, junto com a Maria, puxa, o que tem atrás dessa porta? Né? Então, uma das funções, né, da ilustração pode ser essa, deve ser essa. Né? Nada contra, ela até pode ser só para ilustrar, ela pode estar ali só para ir compondo o texto, né, sem muita interferência, mas na medida em que o texto permite, eu gosto, eu sempre faço isso. Eu convido o leitor, vem cá, dá sua mão aqui, vamos juntos aqui por essas entrelinhas aqui, vamos ver o que a gente descobre, né? Sim. Então, é um pouco isso. É subjetivo, mas sim. É por aí, né? E a gente sempre fala, assim, acho que aqui no PaulusCast, acho que toda a Paulus Editora, a gente sempre se preocupa muito em formar novos leitores, né? Acho que é muito importante. E a infância é um período, assim, muito propício para a gente formar, né, os futuros leitores. A gente vem de uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, bastante alarmante, né? O número de leitores que a gente perdeu é muito grande. E as crianças, assim, principalmente na literatura infantil, o livro, a ilustração é a primeira linguagem mesmo, né? Assim, ela não sabe ler, ela ainda não é alfabetizada. É aquela imagem, é aquela maçaneta, é aquela pessoa ilustrada que vai contar a história para as nossas crianças. Então, acho que isso mostra a riqueza das ilustrações também, não é realmente só para deixar o livro bonito. Para além disso, ela tem todo um papel social, cultural também de formação, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ela contribui fortemente para esse desenvolvimento crítico da criança, né? Sim. Essa análise da imagem, né? O que ela, criança, está absorvendo daquela imagem em harmonia com o texto, né? É um desenvolvimento crítico, eu acho fundamental, sim, né? E seria lindo, né, se os pais e professores, né, contribuíssem fortemente para isso o tempo todo, incentivando, né? Ainda mais as nossas crianças hoje, né? Tão à mercê dessas telinhas, né?
você fica ali preso numa caixinha, naquela tela, recebendo aquela quantidade de informações. O cérebro da criança que está em desenvolvimento, o que ela está absorvendo daquilo? Quanto que de fato ela está, né, sendo crítica em relação ao que ela está recebendo? E o livro é isso, é aquele momento seu, aquele universo ali, em que você mergulha nele, né? Ele está estático do ponto de vista físico, mas não mentalmente. É um exercício muito grande. Ele não está jogando informação no seu cérebro, Sim. aos montes, né, com o seu dedinho lá, né? Infinito, né? Então é fundamental, né? Fundamental. O livro sempre foi, né? Sim. Desde sempre, né, na história da civilização moderna, o livro é a base do conhecimento em todos os sentidos, né? Sim, desde a tenridade, né? E acho que hoje, como você falou, ainda mais importante. E as ilustrações, né, toda essa literatura mesmo, assim, por meio das imagens, por meio dos desenhos, foi mudando muito ao longo da história, né? A gente também conversava um pouquinho no início do quanto, assim, hoje a gente tem a tecnologia também a favor da produção, né, das ilustrações. Vamos retomar um pouquinho esse histórico da ilustração, né? Você comentou que é um estudioso, então tenho certeza que tem muito a contribuir com a gente. Vamos pensar assim, o quanto a ilustração mudou ao longo dos anos? Eu não sei se ela mudou necessariamente, Jennifer. Assim, ela pode se atualizar em termos de estética, em termos, né, de se adaptar às novas tecnologias. Você traz ali uma... Mas a função primária dela, eu acho que não mudou. Ela está ali, de novo, né, contribuindo com o texto o máximo que ela pode, sem interferir no texto, mas, ao mesmo tempo, abrindo, né, um leque de possibilidades de passeio que o leitor... ou uma criança, né, ou um mais adolescente, enfim, um jovem leitor. Então, eu acho que nesse sentido ela mantém essa sua essência, né? Ela está ali contribuindo, se adaptando às novas tecnologias, tentando trazer uma modernidade estética, né? Os projetos gráficos do livro estão cada vez mais bonitos, né, em termos de limpeza, né, de equilíbrio, de qualidade, né, o produto físico, o livro, tem livros belíssimos, né? Então, eu acho que fisicamente ele tem mudado, sim, ao longo do tempo, mas a essência, livro, texto, ilustração, ela permanece, eu acho que vai permanecer sempre, né? Não sei se mudaria enquanto linguagem, né? Eu acho que não. Perfeito. E assim, a gente até também conversava, né, que hoje a gente tem usado muito a ilustração digital, o uso das inteligências artificiais, né? Como que tem sido esse processo no mercado, assim, da ilustração? Tem sido sofrido, porque assusta num primeiro momento, né? Todos, enquanto artistas, ficam assim, puxa, a gente será substituído, né? E eu acho muito... como eu posso dizer? Eu acho prematuro dizer isso. Eu acho que não vai ser substituído, porque outro dia eu estava até conversando, né? Tem o neurocientista e físico, o Miguel Nicoleles, ele explica muito bem sobre isso. A criatividade, ela é orgânica, ela não é mecânica, né? A inteligência, ela é orgânica, não é mecânica. Então, enquanto orgânica, ela se vale desse conjunto de coisas que a mente humana consegue captar e desenvolve a partir disso, né? A inteligência artificial não, ela trabalha com passado, com histórico. Então ela vai te entregar tudo aquilo que você já viu, né, colocado num grande liquidificador, e vai te entregar aquela estética que vai ser sempre igual. Nesse sentido, num primeiro momento, pessoas, empresas, tudo se maravilham porque cortam custos e não sei o quê. Mas isso logo vai ser percebido que é um tiro no pé em todos os sentidos, né? Então, no meu ponto de vista hoje, a inteligência artificial não me representa. Enquanto artista, eu sei da importância da criatividade humana, né? A criatividade humana construiu o mundo que a gente tem hoje, né? Em todos os sentidos. Então, tentando lidar com isso da melhor maneira possível. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta.
um grande suporte em todos os sentidos, rapidez, agilidade, uma primeira ideia, né? Você mistura isso com aquilo, poxa, eu não tinha pensado nisso, ela me trouxe um resultado, olha que interessante. Mas para por aí. Sim. Se você se limitar a isso, você está se limitando enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mercado consumidor, você vai dar sempre mais do mesmo, daqui a pouco aquilo cansa, né? Como já tem cansado, né? Sim. Se a gente olhar bem, a inteligência artificial em muito pouco tempo, você já não aguenta mais ver a mesma estética, né? Sim. E era isso que seria até minha próxima pergunta, porque a gente sabe que cada ilustrador tem uma característica, tem um estilo, né? Diferente de ilustrar. A gente consegue comentar um pouquinho, diferenciar um pouquinho quais são os estilos de traço que a gente às vezes vê e, assim, acho que o público, assim como eu, que não entende muito bem, né, não sabe, às vezes fala assim, esse é um traço mais X, esse é um traço mais Y, tem como a gente fazer essa diferenciação? Enquanto leitor, você pergunta? Isso. Eu acho que isso talvez não interfira muito, Jennifer. Eu acho que é você olhar o livro e gostar. Perfeito. É igual você estar diante de um quadro, de uma tela no museu, aquilo te encanta ou não. E necessariamente não tem que ter um nome, eu acho, sabe? Perfeito. Vai da sensibilidade dos autores, né? Sei lá, a gente está falando de ilustração. Vai da sensibilidade do ilustrador perceber o que aquele texto está pedindo. Sim. Que técnica eu vou usar? Como é que seria interessante? Será que muita textura vai ficar boa? Será que eu vou interferir com o texto e tal? A partir daí, no final das contas, Jennifer, eu acho que é a sensibilidade. E aí o ilustrador, enquanto artista, se vale dessa sensibilidade, a tal da inteligência orgânica que a gente estava falando, né? Se vale dessa sensibilidade, entrega isso ao produto, no caso o livro, né? E vai da sensibilidade do leitor, de entender aquilo, de gostar, de se encantar com aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. O estilo, ele parte da sensibilidade no final das contas. Não existe uma regra, né? Não existe um padrão. Os editores nunca te impõem um estilo, é sempre uma conversa, é sempre uma proposta, né? Sim. Sempre tem muita liberdade e é uma entrega de todos os lados, de quem está fazendo e de quem está recebendo, né? A pessoa que está recebendo também tem que estar aberta para, né? Olha, simplesmente você abre o livro, nossa, que bonito, vou continuar essa leitura. Ou pode não gostar das ilustrações e fica encantado com o texto, né? Então, eu acho que é sempre uma parceria, né? De quem está produzindo e de quem está recebendo, né? Com certeza, acho que essa sensibilidade é o que diferencia, né? Como você falou assim, não faz a gente cansar, não oferecer mais do mesmo. Acho que é esse toque mesmo que diferencia todas as tecnologias que a gente tem, que são ótimas ferramentas, mas que não substitui realmente o trabalho, assim, de vocês, né? De todo mundo que trabalha com arte. Você experimenta gerar um livro pela inteligência artificial, o Midjourney. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, vão ser sempre as mesmas imagens, no ponto de vista estético, aquilo vai cansar, né? Com certeza. Então, essa riqueza, essa diversificação de estilos é o que encanta, né? Essa variação. Você chega na Bienal do Livro, que tem de... Nossa, quantos estilos, quantas imagens diferentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que... enfim... Acho que é uma arte muito plural mesmo. Até a gente tem aqui atrás de você algumas obras que também tem bastante, né, ilustrações, inclusive causos brasileiros, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas que cada ilustrador, né, tem realmente a sua característica, o seu toque ali de sensibilidade, como você trouxe, né? Acho que são imagens, né, são desenhos, são ilustrações ricas em cores, acho que traz realmente a característica, né, e o momento ali de cada ilustrador naquele momento, de acordo com o contexto que é pedido. Eu acho que são obras realmente muito bonitas, das muitas que a Paulus Editora traz em seu catálogo, das muitas que você com certeza já ilustrou ao longo da sua carreira. E a gente quer falar especificamente hoje de uma
Causos Brasileiros, né? Aquilo publicado pela Paulus Editora. Conta um pouquinho da história dessa obra, desse seu processo com as ilustrações desse livro. Na verdade, essa história com o Rolando Boldrin, os causos dele, para mim começou lá em 1981, na estreia do programa dele na Rede Globo, né? O Som Brasil. Sim. Que eu me tornei fã, né? Eu tinha 14 anos ali. E me tornei fã, falei, puxa vida, que coisa linda, né? Falando da cultura que está tão próximo da gente, ao mesmo tempo tão distante, nós moradores da cidade, né? E o Boldrin me apresentou aquele universo. E de lá para cá eu acompanhei o Boldrin sempre. Depois da TV Globo ele foi para o SBT, para a TV Bandeirantes, desculpa. Empório Brasileiro se tornou o nome do programa dele. Depois virou Empório Brasil no SBT. E depois, finalmente, o Senhor Brasil na TV Cultura, onde ele ficou 18 anos. E eu acompanhava o Boldrin, o programa dele, sempre. Era muito rico, muito engraçado. Ele sempre muito antenado, trazendo o melhor da música brasileira. E o programa dele é Gilberto Gil, Milton Nascimento, Belchior. Grandes nomes, né? Grandes nomes. Além daqueles causos maravilhosos dele. Então, eu acompanhei ele desde sempre. Aí... houve uma oportunidade de eu publicar o meu primeiro livro como autor, O Voo da Asa Branca, pela extinta editora Prum, que é um braço da Rocco, né? Uhum. E nessa oportunidade, o editor, o Jiro Takahashi, tinha uma aproximação ali com o Boldrin por conta de outros projetos que eles fizeram, e foi ele quem sugeriu, poxa, vou convidar o Boldrin para escrever a orelha do seu livro. Falei, puxa vida, eu não acredito, seria um presente maravilhoso. E assim ele fez, convidou, o Boldrin escreveu, e meu livro ganhou a orelha com texto do Boldrin. Tem amigos que falam, puxa vida, o seu livro tem, né, na orelha do seu livro tem um brinco de ouro, né, que era o texto do Boldrin. Aí, a partir daí, a editora responsável, na época, a Luciana Paixão, conversei com ela, falei, puxa vida, o Rolando Boldrin, Luciana, e se a gente fizesse uma proposta para ele de ilustrar os causos dele, né, numa grande coleção, para crianças e tal? Puxa, a ideia foi bacana. Levou para ele adorou a ideia, aprovou logo na primeira vez. E aí a gente começou a pensar, né, em dar uma cara para esse projeto, para mostrar para ele. Nesse meio tempo, infelizmente, a editora Prumo encerrou suas atividades e o livro ficou, né, ali meio perdido. Eu falei, puxa vida, mas a gente avançou tanto. Começou a dar uma cara, trocou uns e-mails com o Boldrin. Até então eu não tinha falado nada com ele. Quem tratava direto com ele era a Luciana Paixão. Aí acabou isso tudo, a Luciana falou, Soldi, faz o seguinte, liga para ele, pega o telefone, liga para ele, propõe continuar com esse projeto aí de alguma forma, né? Sim. E aí assim eu fiz, aí foi uma emoção danada. Eu liguei para ele, ele atende do outro lado, alô? E aí eu expliquei rapidamente para ele, não, eu entendo essa coisa das editoras do Brasil, mas perfeito, vamos ver e tal. E aí eu comecei a apresentar esse projeto para as outras editoras. Isso em 2013, a gente está falando coisa de 10 anos atrás, né? Sim. De lá para cá eu apresentei para várias editoras, algumas gostaram, não deram retorno, outras gostaram, começaram uma conversa, depois não deu em nada, outras nunca deram retorno, né? E assim foi indo até que um dia eu vi a coleção da Paulus e falei, puxa vida, olha só, eles têm aqui esses contos clássicos e tal, puxa vida, brasileiros, né? E se propusesse aquela coleção do Boldrin com os causos? Mas eu não conheço ninguém lá, como eu faço? Aí tem o autor da casa, o Marco Aurélio, Sim. que eu sou amigo dele ali no Facebook. Aliás, eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez, a gente conversou. Aí eu entrei em contato com ele, puxa vida, Marco, me ajuda aí, como é que eu faço? Você conhece alguém lá? Ele prontamente, tem a Dilvia, não sei o que e tal. Fez esse meio do caminho, me apresentou, eu escrevi para Dilvia, beijo Dilvia, mas eu não vou ousar falar o seu sobrenome, porque é muito difícil. É muito complicado.
Mas apresentei para ela, ela adorou, falou, nossa, era o que a gente estava precisando, puxa vida, adoro o Boldrin, não sei o que. Ela abraçou o projeto, fez acontecer, imediatamente entrou em contato com a esposa, a viúva, né, do Boldrin, a Patrícia Maia, que também foi super receptiva, e a coisa aconteceu. Aí, no meio do caminho, a Dilvia se desliga da empresa, aí eu falei, puxa vida, Dá aquele medinho. de novo o projeto vai ficar, né? Mas não, as meninas que se encarregaram do departamento, a Elisa e a Cristiane, maravilhosas, abraçaram também com todo carinho, toda paciência, né? Beijo, Elisa, beijo, Cristiane. Abraçaram e deram vida, né? Formataram, finalizaram todo o projeto. E foi assim que aconteceu. Mas nesse meio tempo, durante esses 10 anos, o projeto ele foi sofrendo alterações. Ele começou com uma ilustração 2D, né? Uhum. Depois eu entrei no universo do 3D e falei, puxa vida, e se eu trouxesse esse universo, essa técnica para o livro físico, né? Trabalhasse com uma estética de massinha, né? Não tendo aquela cara dura de 3D, mas trazendo um universo assim, uma estética mais de massinha e tal. E assim eu fui fazendo uns testes. Essa ilustração aqui, ó, ela é resultado disso. Ela foi feita totalmente em 3D, dentro de um software 3D, né? E depois eu levo para um software de pintura, pinto em cima, aproveitando toda essa volumetria, né, do 3D, a luz e sombra, né? É até bom falar, antes de você continuar, que toda hora eu tô olhando aqui para baixo, porque as imagens estão tão bonitas aqui pertinho de mim, que a gente não consegue, assim, é impossível não olhar, mas desculpa te interromper, Não, sem problema, me interrompa mais pode vezes. continuar explicando, né, que são imagens muito belas. E aí no final eu tinha fechado comigo mesmo, falei, não, vai ser essa estética de massinha, tá legal, eu achei um caminho, não sei o quê. Mas aí eu tive que depois adequar essa ideia ao formato da coleção que a Paulo estava propondo. Sim. Aí isso já não seria muito possível, porque eu tive que juntar, né, alguns causos que eu achava que seriam ilustráveis e fazer uma única ilustração, colocando elementos de vários causos para poder formar uma ilustração, porque eu tinha espaço para 4 ilustrações, né, 4 duplas de ilustrações, 4 páginas duplas. E eu achei que esteticamente o 3D não ia funcionar nesse caso. E também teve uma questão de prazo, eu não quis arriscar, então eu voltei para o 2D e eu gostei, eu achei que o resultado ficou bem bacaninha. Maravilha. E a gente tem aqui, né, a gente conversava várias imagens, né? Tem algum desenho, assim, que você tem aquele carinho especial, né? Os causos ali ilustrados na história, né? Tem algum que a gente consegue destacar, que você gostaria de destacar? O primeiro deles seria esse aqui, que acabou não entrando na coleção por questões assim. Você tem que dar uma polida, né? Esse texto é muito bom, mas não vai casar aqui para esse público que a gente está pretendendo e tudo. Claro. Então, um primeiro deles seria esse aqui, que é o roubo do relógio, que se chama, né? Que é um pobre coitado, um ladrão de galinhas, que ele tem a fama de ser ladrão e aí ele é acusado de roubar um relógio na cidade, né? E aí o delegado da cidade sabe que ele tem essa fama, desconfia dele e já prende logo o sujeito. Mas aí precisa das testemunhas. Aí as testemunhas vão lá na delegacia, doutor, eu sei que ele roubou, mas eu não vi. Aí o outro, eu também sei que ele roubou, mas eu não vi e tal. Aí no final o delegado, isso bem resumidamente, né? E aliás, contado pelo Boldrin, eu estou aqui nem me atrevendo a resumir, né? Mas aí o delegado no final, olha, eu não me lembro o nome dele, acho que é Justino, se eu não me engano. Eu sei que você roubou, mas eu não tenho como provar, então você está absolvido. Ele, absolvido, doutor? Quer dizer que eu tenho que devolver o relógio? Né? Então tem essas coisas, né, que eu acho bastante rico, né? Bastante. Aí tem um outro também que é. Como é que é o nome? Problemas de fonética, se eu não me engano. Que resumidamente também, tem 2 compadres conversando. Aí um fala que o nome correto é cemitério. Aí o outro, não, que cemitério? É cemitério. Aí, não, cemitério. Cemitério porque
túmulo virou trumbo, né? Os trumbos são feitos de cimento, então é cemitério. Não, é cemitério, porque quem vai para lá some. Então tem essas coisas riquíssimas, assim, que bem exploradas. Sim. Olha só o jogo de palavras, né? Sim. O vocabulário muito próprio desse homem do campo, né? Sim. Maravilhoso isso. Então, é um universo riquíssimo. Um parque de diversões, Totalmente. Né? São histórias divertidíssimas. Ele envolve o baiano, o gaúcho, o mineiro, o paulista, né? Ele faz essa reunião, mistura isso tudo e dá aquela cara que só o Boldrin conseguia, aqueles causos maravilhosos. Você morria de rir vendo ele contar. Então, é uma oportunidade, nossos causos brasileiros, uma oportunidade de apresentar para esse público que está se formando agora esse legado maravilhoso, né, do Rolando Boldrin, toda a cultura, né, que ele representou maravilhosamente bem. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado de poder participar disso de alguma forma, de colaborar, de contribuir para essa cultura, né, ser difundida, ser divulgada, né. Com certeza. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Com certeza fez. Esse livro, ele é realmente assim muito bonito para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, né? Vale muito a pena conferir. Causos Brasileiros acho que um dos lançamentos mais bonitos realmente que a gente tem no nosso catálogo. E a gente falava até no início, né, Rogério, que fala de tanta simplicidade, né, da pessoa tão simples, mas olha a tecnologia que é colocado para fazer, né? Olha quantas mãos estão ali trabalhando para que essas histórias cheguem aos nossos leitores. Isso acho que é realmente muito rico e muito importante para a formação da nossa cultura, né? Não, exatamente. O leitor, o consumidor final, não tem essa ideia. E também não tem obrigação de ter, mas é importante falar, né? É muita gente envolvida, sim, sabe? Desde a moça que serve o cafezinho, ao segurança da portaria, né? Todo o pessoal do editorial, o pessoal de gráfica, quem entrega. Claro. Então, essa cadeia produtiva do livro, ela é enorme, né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso também. E acho que também, assim, a gente falava até também nos bastidores do quanto é desafiador trabalhar com arte, né? Ser artista. Acho que a ilustração também passa por isso, né? A gente acha que como a gente falava, só um complementozinho pro texto, mas não. A gente precisa valorizar muito essa arte, né, da ilustração dos nossos ilustradores. Eu não sei até que ponto eu uso me auto-intitular artista, não sei, a arte é uma coisa tão grandiosa. Sim, mas enfim, eu estou me expressando artisticamente de alguma forma. E Jennifer, posso te garantir, ela é tão angustiante quanto, sei lá, o ator no teatro, né, o escritor que... É angustiante no sentido de que às vezes você não acha um caminho, não acha uma solução, você não se encontra. Eu falo da minha experiência pessoal porque as minhas ilustrações são muito diversificadas enquanto técnica, enquanto estilo, e eu gosto muito disso. Eu não gosto de me prender a um estilo, sabe? Apresentar um portfólio só com aquele estilinho, ser chamado por aquele estilo. Né? Estilinho não menosprezando, no sentido assim de preso naquilo. Eu gosto de experimentar, de repente eu quero fazer uma ilustração com recorte de jornal, tem ilustrações que eu faço com tinta de parede, de repente eu vou para o digital, de repente eu vou para o 3D. Isso me alimenta, né? Isso me inspira. Mas, assim, é angustiante, porque tem momentos que você não se encontra, não consegue, você não acha um caminho. Acho que, de uma forma geral, essa essência criativa, ela é sofrida. Claro. Em todos os níveis, assim, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas, enfim... E olha quanto estudo, né? Quanta dedicação é empregada, né? Até quando você fala, né? A gente falava um pouco da diversidade no início da nossa conversa, agora você trazendo até um ponto mais pessoal, assim, a diversidade realmente das suas ilustrações, assim, você tem até um site, né? Onde você compartilha um pouquinho, realmente, assim, nenhuma ilustração é igual a outra, então é muito rico ver, assim, todas as técnicas que você usa, assim, como a gente falava, às vezes eu não sei que técnica é aquela, nem me atrevo a chutar, mas a gente vê que existe um estudo, existe uma dedicação, existe um excesso de criatividade muito grande. Às vezes a gente não tem onde colocar, assim,
Mas, por exemplo, você está falando, né, essa coisa do estilo e da técnica. Isso aqui que você está vendo, ele nasceu no digital, por exemplo, mas isso aqui eu chamo de um original. Você não sabe o que que é tinta digital e o que que é tinta analógica, o que é tinta de verdade. E tem, se você, por exemplo, você pode passar a mão aqui, ó, você vai Tem a ver que tem texturinha, textura. né? Então ela tem pintura aqui. Sim. Então ele é um original. Eu me valho da mídia que eu tenho. Se eu posso começar num digital e terminar num analógico, eu vou fazer isso sem problema nenhum. E ele vira um original, né? Com certeza. Todos esses aqui têm essa característica. Eles nasceram no digital, imprimi, e por cima dessa impressão eu pintei. Então, todos eles passam a ser um original. E, aliás, talvez antecipando um pouco, esses originais, alguns deles, serão sorteados no dia do lançamento. Ah, maravilha. Lá Já na vamos livraria, falar né? um pouquinho. Todos aqueles que comprarem o livro, o livro vem com o nomezinho da pessoa, né, para autografar e tal, Sim. e esse nome vai para um lugarzinho lá que depois a gente vai sortear. embolar tudo ali e vai fazer um sorteio. Então, eu acho que quem for sorteado, eu espero que goste, né? Então eu procurei aqui fazer esse tema, não necessariamente uma ilustração tão infantil e tal, mas eu peguei o tema do homem do campo, né? E fui criando algumas coisas. Aqui, por exemplo, quando eu falava para você que a ilustração ela deve, né, sugerir, contribuir, convidar o espectador ou o leitor, no caso, a perceber o que ela está querendo dizer. Por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma menina, uma criança, que representa o futuro, né? Essa criança está caminhando sozinha, ela está começando um mundo novo, um mundo que está meio caótico. Essa ponte aqui representa essa passagem do passado para o futuro, um futuro que está começando a criar cor, que tem um verde, um futuro que está se reconstruindo, né? Então você vê, a minha interpretação é o que eu quis dizer enquanto artista nessa imagem aqui, ou né, enquanto fazedor da imagem. Mas outro pode olhar e perceber, né, de outra forma. Então, acho que são muitos detalhes, né, pra gente analisar, né, pra gente perceber. E acho que o livro Causos também, quando eu tive acesso, né, comecei a folhear, comecei a dar uma lida, você vê realmente, assim, as cores, acho que tem esses elementos do Brasil mesmo, né, acho que são cores muito fortes que... Sim, foi uma preocupação minha, inclusive, trabalhar com uma técnica que trouxesse um pouco mais dessa coisa contemporânea, né, não tão... O pessoal aqui da técnica tá pedindo pra gente mostrar as imagens. Vamos mostrar nessa aqui, que acho que realmente vale a gente gastar um tempinho da nossa conversa para mostrar, porque são muitos detalhes. A gente já continua o nosso bate-papo. Mas se você quiser ir explicando, Rogério, a gente vai conversando aqui enquanto a gente vai mostrando. É isso, essa coisa que me agrada de poder me valer das várias mídias, várias técnicas, né, sem ficar preso a nenhuma delas. Assim, eu não quero ficar preso à técnica, nem à mídia, eu não quero ser dependente do digital, né? Eu quero poder brincar, transitar nessas várias possibilidades, né? Esse aqui esse que eu estou mostrando agora, é daquele caos, né, do roubo do relógio, exatamente. Né? Que, aliás, eu trouxe para você esse original aqui é seu. Ai, meu Deus, que honra! Presente para você. Ai, que lindo, Rogério. Espero que você goste. Eu amei. Se você não gostar, ele desde o início, eu tô aqui o tempo, tá difícil até de se concentrar, porque tá chamando tanto. Se você não gostar, você pode dar para sobrinha. Imagina. Esse aqui vai para minha casa. Não vou nem deixar aqui na Paula. Esse aqui vai lá para Zona Leste. Nossa, gostei muito, muito mesmo. E esse aqui, só para finalizar, que também é um outro estilo, né? Na falta de um modelo melhor. Imagina. Mas também é um original, né? Aí eu comecei com a pintura digital, né? Comecei num software de pintura, fiz uma impressão e depois pintei por cima algumas coisas. Então ele passa a ser um original também. Nossa, muito. Só para mostrar uma diversidade. Uma outra vertente. A gente estava falando das cores, né? Assim, que eu acho que em cada ilustração dessa aqui nas telas, seja no livro, as cores são muito fortes na sua arte, né? Isso me chama muito a atenção. Eu gosto disso.
nesse nosso caos brasileiro, tem um pouco do que eu estava tentando te dizer antes sobre a sugestão, o convite que eu faço para o leitor, para ele observar o que eu estou querendo dizer, por que eu não fui tão literal com o que está aqui. Por exemplo, Sim. na primeira ilustração da abertura do nosso caos brasileiro, tem lá dois carinhas de terno, gravata, tudo pendurado lá num tronco de árvore, com um boi brabo embaixo deles, bufando, né, pegando eles lá, porque eles queriam... eram engenheiros, queriam fazer medições no terreno do homem, que não queria vender e tal. Então, no texto fala lá, então os engenheiros apareceram lá com seus aparelhos, seus instrumentos, com binóculo, com tudo. Aí, se você olhar lá, pô, esses carinhas que estão aqui, eles estão de terno e gravata, mas são engenheiros, não são... O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar de eu ter a preocupação de que essas ilustrações não ficassem tão antigas, remetessem tanto a uma coisa lá do homem do campo, lá atrás, eu trouxe um pouquinho da coisa contemporânea, mas eu tentei equilibrar. Então, esses homens que estão de ternos, eles podem sim ser engenheiros, terno e gravata, que representa uma série de coisas. Representa aquele doutor antigo, poderoso, cheio de dinheiro, que quer comprar terra do pobre. Do campo. E ele não quer vender. Então, né, eu faço um convite ao professor, ao papai, à mamãe, que olhar isso e fazer essa proposta, né, para o seu filho, para o aluno. Sim. Olha, por que essa ilustração está tão literal? O que ele está querendo dizer? Quem são esses dois homens de terno? O que eles representam? Né? E tem outras pequenas sutilezas. Como a gente está com esse livro tendo a proposta de apresentar, né, esse universo para a criança, né, de hoje, eu tive que ser um pouco literal, me preocupar em mostrar algumas informações de roupa, de personagem, né, de casinho, tudo. Mas também tem essa brincadeirinha, essa proposta de você ir procurando ali o que eu estou querendo dizer com algumas coisinhas. Né? Isso. E quem ainda não conhece, né, Causos Brasileiros, pode ter oportunidade de conhecer no lançamento que vai ser realizado no dia 25 de... Não, no dia 24 de maio, né? 24 do 5. Vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento, o que está sendo preparado? Está sendo aguardado esse lançamento. Mais uma vez eu agradeço a toda a equipe da Paulus que proporcionou isso, né? Mais uma vez, um beijo para a Elisa, um beijo para a Cristiane, um beijo para o Yuri também. Sim, nosso responsável pelos eventos aqui ele foi muito solícito, muito ágil, rapidinho ele conseguiu toda a programação. Então, vai ser no dia 24 do 5, de 4 às 7, de 16 às 19 horas, num sábado maravilhoso, lá na livraria da Vila da Fradique Coutinho, na Vila Madalena. Né? Então, fica aqui um convite a todos, né? Para que a gente possa se conhecer, conversar mais sobre, né, todo o processo do livro. Terão as artes lá com sorteio, então acho que vai ser um final de tarde bastante agradável. Vai ser... isso, desculpa, Jennifer, só para complementar, claro. Não posso esquecer nunca. Vamos contar com a presença da Patrícia Maia. Sim. Né? Vai ser fundamental lá, nos apoiando também, participando dessa festa com a gente. Vai ser um momento assim, memorável para mim, particularmente. Eu estou muito feliz com tudo isso. Foi uma conquista bastante grande em todos os sentidos. Né? Fica para mim uma homenagem que eu faço, com todo respeito, com todo carinho, à obra do Rolando Boldrin. E como ele costumava dizer, né, a bênção, né? A bênção Boldrin. Sim, obrigado por tudo isso. Com certeza, a gente já fica ansioso, né, para esse momento que vai ser a grande celebração da arte, da cultura popular, do povo simples, né, do homem do campo. Sim. A arte da escrita, a arte do desenho, acho que é um encontro assim, de muitas artes, de muita gente que trabalhou em favor desse livro tão bonito. Uma realização para todos nós. E uma celebração, né? É um momento em que a gente, ilustrador, o artista, fica ali na sua pranchetinha, no seu computador, né? De repente você tem a oportunidade de sair e estar em contato com as pessoas. Que bacana. Ver ali em loco o que elas pensam, o que elas gostam. As sensações que a gente falava. Vai ser muito interessante. Puxa, eu estou
estou na expectativa. Com certeza já fica aqui o convite, né, a todo mundo que está nos assistindo para ir prestigiar no dia 24 de maio o lançamento de Causos Brasileiros. Rogério, que prazer te receber aqui no nosso Pauluscast, que alegria assim, entender um pouco mais sobre essa arte, né, a arte da ilustração, falar um pouquinho da importância dessa arte para a nossa cultura, para a formação dos nossos leitores, que a gente acredita tanto, né, que o livro realmente é essa porta de entrada para muitas possibilidades. Muito obrigada de verdade pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço imensamente, Jennifer, foi maravilhoso poder falar, né, desse universo, às vezes tão distante, né? As pessoas assim, nossa, o que você faz? Você desenha? Você trabalha também, né? Aquela brincadeira que a gente já ouviu muitas vezes, né? E é um universo realmente que causa estranheza, mas como assim? Você ilustra, você faz desenho para livro, né? Ainda hoje eu ouço muito isso. Então, poder falar disso é maravilhoso. Eu agradeço muito a você, equipe da Paulus, por essa oportunidade, né, por essa porta que se abre aqui, e que venham outros ilustradores, né, com certeza, com seus originais maravilhosos, né, encantando. E é isso, a ilustração, ela não se restringe a ilustrar, ela tem como proposta também falar, se expressar e convidar o leitor. Então, um viva para os ilustradores, para a ilustração do Brasil, né, para esse mercado editorial, às vezes complicado, mas a gente vai se adaptando, cortando umas arestas, acertando e no final viver essa felicidade que eu garanto para você, Jennifer, não tem prazer maior do que quando a gente recebe o livro pronto. Assim, puxa vida, que bonitinho. É um filho mesmo que você nasce. Fica ali, puxa vida, aqui eu acertei, aqui eu errei um pouco, mas aqui também eu acertei. É isso, que cada leitor possa receber, sentir essa felicidade que tem no livro. Todos que estão envolvidos, eu tenho certeza, todos fazem com muito carinho. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E que os livros cheguem cada vez mais longe, né? Que cada vez mais longe. Sejam cada vez mais acessíveis aos diferentes públicos que a gente tem. Mais uma vez te agradecer pela presença. Se quiser deixar o seu contato, né, para as pessoas conhecerem seu trabalho, como eu comentei, você tem o site onde você divulga um pouquinho das suas ilustrações. Basicamente, meu trabalho está concentrado no meu site, que é o www.rogeriosold, tudo junto, né, SOUD de dado, .com.br. Lá é a minha casinha, assim, onde eu costumo apresentar, fora Facebook, Instagram, essas coisas, mas ali tá mais organizado. Então eu fico o convite. Maravilha, vale muito a pena conhecer. E a obra Causos Brasileiros e tantas outras, né, ilustradas por todo o time de ilustradores que a Paulus possui, está disponível em nossa rede de livrarias pelo Brasil. Você já sabe, são mais de 36 livrarias pelo Brasil. Então busque conhecer aí a mais próxima de você. Mas também está disponível na nossa loja virtual, no Televendas e nas nossas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar pelo @Editora Paulus. E a você que nos acompanhou em mais um episódio, até a próxima!